No crepúsculo de um dia, quando o sol se perde no horizonte, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado, somos atraídos pelo drama que se desenrola nas linhas de frente entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje, nossa jornada nos leva à seção norte deste tenso limite, a oeste da cidade de Criminal. Os ecos do conflito reverberam no ar, narrando histórias de uma luta implacável que começou meses atrás. No outono de 2022, a Ucrânia quase libertou Liman, uma cidade de importância estratégica. Contudo, desde então, as forças russas, em particular as divisões Vinnytsia e Vinnytsia, têm se aproximado, determinadas a recuperar o terreno perdido. O terreno conta uma história silenciosa de invasão, com os avanços militares russos registrados em uma extensão de quase 15 quilômetros quadrados. Em um lado, unidades russas conseguiram avançar a leste do rio Jeriber, aproximando-se da aldeia de Jampolivka. Tropas russas, incansáveis em sua perseguição, avançaram até 1 quilômetro da borda oeste, marcando uma mudança significativa nas dinâmicas de poder neste campo de batalha. Em meio às densas florestas, a infantaria russa estabeleceu um ponto de apoio, expandindo gradualmente seu controle. A paisagem, outrora um mosaico de zonas cinzentas, agora ostenta o tom vermelho da dominação russa, um testemunho de seus ganhos táticos, apesar da feroz resistência ucraniana. O sul deste teatro, notadamente ao redor da aldeia de Terny e do assentamento de Jampolivka, permanece envolto em uma nuvem de incerteza. Uma grande área cinzenta, uma terra de ninguém, simboliza uma região onde nenhum dos lados estabeleceu controle definitivo. Ao voltarmos nosso olhar para o lado oposto do rio Geribert, a 144ª Divisão Russa se destaca em forte contraste. Eles expandiram sua cabeça de ponte, manobrando através de terreno aberto por vários quilômetros em direção ao oeste. A paisagem é pontilhada por florestas e campos, cada um potencial local de conflito. A iniciativa da divisão, um avanço metódico para o oeste por aproximadamente 3,75 quilômetros, reflete ajustes significativos em sua abordagem estratégica. As zonas cinzentas do dia anterior cederam à maré vermelha do avanço militar russo, marcando um período de rápidos ganhos territoriais nas últimas semanas. Apesar desses avanços, as forças ucranianas não relataram uma diminuição em sua determinação. A alta pressão exercida por grupos de infantaria russa continua, especialmente em direção a assentamentos como Norvel Dolina e Kolodiassi. No entanto, a resistência é formidável, particularmente nas áreas ao redor de Kolodiassi, onde as forças russas encontram oposição significativa. Consequentemente, são obrigados a redirecionar seus esforços para o oeste ou noroeste. Enquanto isso, a oeste da cidade de Criminal, um diferente cenário se desenrola. O exército ucraniano relata pesados bombardeios de artilharia e ataques aéreos por forças russas. No entanto, os ataques terrestres diminuíram notavelmente. Segundo soldados ucranianos, a liderança militar russa redistribuiu algumas de suas forças para a região de Belgorod. Este movimento, por sua vez, reduziu a pressão ofensiva na frente de Kursk. Parece que a liderança militar russa está respondendo estrategicamente aos ataques ucranianos ao longo das regiões fronteiriças de Kursk e Belgorod, um tópico de discussão de início da semana. Apesar desses desenvolvimentos, as forças ucranianas mantêm o controle sobre 3 assentamentos na região de Kursk Oblast, onde os desafios logísticos persistem. A estrada Eir-Duazendas permanece sob forte fogo de artilharia russa, mas a situação é menos crítica que nas semanas recentes, graças à retirada de grandes forças. No meio desse caos, as forças armadas ucranianas lançaram ataques noturnos com drones em território russo. O Ministério da Defesa russo relatou interceptar 47 de 50 drones ucranianos, com a maioria dos incidentes ocorrendo nas regiões de Voronezh, Belgorod e Rostov. Entre esses incidentes, destaca-se um ataque na região de Rostov, que teve como alvo a cidade de Salsk. Moradores relataram numerosas explosões, e a fumaça em ascensão foi capturada em imagens, sugerindo um ataque a um depósito de petróleo local. Embora nenhuma evidência objetiva confirme danos ao depósito, o impacto na cidade permanece incerto. Em Rostov-on-Don, pelo menos uma explosão foi relatada,
danificando um prédio residencial. Relatos de testemunhas e imagens revelam danos menores, sem vítimas relatadas. Os drones ucranianos também tiveram como alvo um local militar em Chapayevsk, uma pequena cidade ao sudoeste de Samara. Explosões foram relatadas e o governador local confirmou um ataque de drone, afirmando que foi repelido. Fontes ucranianas afirmam que a planta química Bramsin foi alvo, mas, novamente, nenhuma confirmação objetiva existe. Enquanto isso, as Forças Armadas russas continuam seu ataque à Ucrânia usando drones de combate. Entre os 179 drones implantados, 136 eram do tipo Shakhid 136. As defesas aéreas ucranianas relataram abater 100 drones durante a noite, enquanto 63 teriam caído sem causar danos. À medida que o dia anterior se funde perfeitamente no presente, os céus sobre a Ucrânia tornam-se um teatro de conflito. A cidade de Odessa, um porto estratégico, encontrou-se no centro dos ataques aéreos russos. No entanto, conforme a poeira baixava, o foco se deslocou para Saporigia. Até tarde da noite e ao longo da madrugada, a cidade testemunhou uma série de incidentes explosivos. Fontes ucranianas relataram 12 ataques envolvendo drones que jogam xadrez, direcionados a áreas residenciais e infraestrutura social. Além dos drones, bombas aéreas russas atingiram os arredores, causando inúmeras explosões. Vídeos capturaram o caos, pequenos clarões iluminando a noite após cada impacto, sugerindo danos à infraestrutura de energia. Várias áreas da cidade foram atingidas, com 6 incêndios relatados no total. Um estabelecimento de alimentação e um jardim de infância estavam entre as estruturas danificadas ou destruídas. A onda de pressão das explosões causando estragos em casas e carros próximos. Tragicamente, o rescaldo do ataque reivindicou a vida de 3 indivíduos, deixando outros 12 feridos. Blogueiros militares russos notaram que, além da infraestrutura de energia, objetos industriais conectados ao complexo militar-industrial ucraniano foram alvos. No entanto, a natureza exata desses alvos permanece envolta em ambiguidade, os objetivos dos drones não sendo claramente discerníveis. Esta incerteza adiciona outra camada à complexa tapeçaria do conflito em andamento, onde cada dia traz novos desenvolvimentos e desafios. Enquanto digerimos esses acontecimentos, somos lembrados da resiliência e determinação daqueles apanhados no fogo cruzado. As notícias de hoje pintam um quadro vívido de uma região em tumulto, mas é apenas um instantâneo em uma narrativa em constante evolução. Em resumir o relatório do dia, obtemos um vislumbre fugaz das dinâmicas mais amplas em jogo. Um rápido panorama que ressalta a fluidez da situação. O ar está denso de tensão. Ainda há uma esperança compartilhada de que clareza e resolução possam um dia emergir do nevoeiro da guerra. Ao concluir este capítulo em nossa cobertura, convidamos você a refletir sobre as complexidades e histórias humanas entrelaçadas no tecido deste conflito. Considere a coragem daqueles que permanecem firmes diante da adversidade, a resiliência das comunidades que se esforçam para perdurar apesar das adversidades. Que insights podemos extrair de suas experiências e como podemos aplicar essas lições para fomentar compreensão e paz em nossas próprias vidas? Ao ponderar sobre essas questões, encorajamos você a se engajar com nosso conteúdo, deixando um joinha ou se inscrevendo em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo relatórios e análises aprofundadas, garantindo que nenhum evento significativo passe despercebido. Agradecemos sua presença e esperamos nos juntar a você novamente amanhã à noite para mais atualizações. Até então, desejamos-lhe uma noite tranquila e convidamos você a levar adiante o espírito de investigação e empatia em suas interações diárias. Enquanto viramos a página para o próximo segmento de nossa narrativa contínua, a resiliência do espírito humano brilha através da escuridão do conflito. A cada dia, as histórias das linhas de frente servem como um testemunho da fortaleza e determinação de indivíduos navegando pelas complexidades da guerra. Em meio ao caos, testemunhamos atos de bravura e compaixão que inspiram esperança e ressaltam a humanidade compartilhada que nos une a todos. No pano de fundo de manobras militares implacáveis, há um profundo senso de aventura e descoberta.
A terra, marcada por batalhas, conta histórias de histórias antigas e lutas modernas. As posições estratégicas, os territórios contestados, todos guardam segredos do passado, esperando para serem desenterrados por aqueles com a coragem de explorar. Imagine as paisagens, outrora pacíficas e serenas, agora ressoando com os sons do conflito, mas mantendo uma beleza indomável que desafia os estragos da guerra. Ao nos aprofundarmos na saga em desenvolvimento, fatos surpreendentes emergem, desafiando nossas percepções e oferecendo novas perspectivas. Você sabia, por exemplo, que as próprias regiões agora envolvidas em conflito foram outrora centros prósperos de cultura e comércio, suas histórias entrelaçadas com os destinos de inúmeras gerações? Essas terras testemunharam a ascensão e queda de impérios, o fluxo e refluxo da ambição humana, e agora permanecem como testemunhas silenciosas do último capítulo em uma longa e rica história. No entanto, em meio ao tumulto, há um chamado à ação, um lembrete de que não somos meros espectadores neste drama em desenvolvimento. Nosso engajamento, nosso entendimento, pode moldar a narrativa, influenciar os desfechos e fomentar uma determinação coletiva para buscar soluções. Ao concluir nosso relatório de hoje, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo repleto de divisões e discórdias, como podemos, como indivíduos e comunidades, contribuir para a cura e restauração de nosso mundo compartilhado? Podemos aproveitar as lições da história, a força de nossos valores compartilhados, para construir pontes onde há divisões, para semear sementes de paz onde há conflito? Convidamos você a refletir sobre essas questões, a se engajar com as histórias que compartilhamos e a se juntar a nós em nossa busca por um entendimento mais profundo e um diálogo significativo. Seus likes, comentários e inscrições não apenas apoiam nosso canal, mas também fomentam uma comunidade de indivíduos informados e compassivos comprometidos em fazer a diferença. Ao nos despedirmos por agora, expressamos nossa gratidão por seu contínuo interesse e apoio. Juntos vamos permanecer vigilantes, curiosos e esperançosos, enquanto navegamos pelas complexidades de nosso mundo, uma história de cada vez. Até nos encontrarmos novamente, que seus dias sejam preenchidos de paz e que você encontre inspiração na coragem e resiliência daqueles que estão na linha de frente, moldando o futuro com sua determinação inabalável.